Seja bem-vindo ao canal Levando a Sala de Aula para Casa. Hoje eu preparei para a gente estudar a situação de aprendizagem 3. Antes da gente começar, vou deixar um aviso para vocês. Resolva as atividades todas aqui na apostila. Quando voltar da aula, eu vou recolher a apostila de vocês. Então, não deixa nada no caderno, senão eu tenho que levar a apostila e o caderno, e aí é ruim para mim, tá? Eu vou levar somente a apostila. Então, cola no caderno, se não couber alguma coisa, pega a folhinha e cola aqui na apostila, que daí não vai ter problema. Bom, aqui fala que razão é uma relação entre grandezas. Então, grandezas é tudo aquilo que a gente mede, que a gente pega e faz uma medida. Se você entrar numa sala de aula e contar quantas pessoas tem, a quantidade de aluno é uma grandeza. Então, se você pegar um aluno e medir a altura dele, ele vai ter uma altura. A altura é uma grandeza. A massa é uma grandeza. Tá? E razão. Razão, a gente usa a razão para comparar as coisas. Por exemplo, você vai no supermercado e você pega lá um pote de margarina para comprar. Aí você olha dentro no pote, você veja lá qual que é o conteúdo da margarina. Digamos que é um pote de 250 gramas. Aí você olha lá o tanto de sódio que tem. Tem 50 gramas de sódio, por exemplo. Então, se você comparar a quantidade de sódio com relação ao conteúdo, que é a margarina, isso é uma razão, quando você compara uma coisa com a outra, para ver o tanto que, em percentual que você está comendo aí de sódio, né? Por exemplo. Então, vamos aqui para a tabelinha aqui, ó. Verifique a relação entre as grandezas. Determine a razão para preencher a tabela. Situação do cotidiano. Então, Marcos percorreu 12 quilômetros, estava fazendo lá uma caminhada, percorreu 12 quilômetros em 2 horas. Então, a razão é o tanto que ele percorreu, que é 12, dividido por 2, que é o tempo. 12 dividido por 2, então a razão é, em termos de fração, é 12 sobre 2. Em termos de quociente, é 6. Onde as grandezas é quilômetro por hora. Né? Vamos pegar aqui uma outra situação. Para realizar uma viagem de 250 km, um veículo gasta 50 litros de etanol. Então, você vai pegar então a grandeza, distância que ele percorreu, 250, dividido pelo tanto de combustível, por 50. Isso vai dar uma razão 50, onde a grandeza é quilômetro por hora. Que nem aqui, o potente aparelho de som de Júlia consome 7.500 watts, ou seja, 7,5 kW. Cada quilowatt é 1.000 watts, em 3 horas. Então, aqui a gente tem 7,5 dividido por 3. Se a gente dividir aqui, vai dar quanto? Vai dar 2,5. Então, completa aqui com 2,5. E aí tem as grandezas. Quais são as grandezas? As grandezas é quilowatt, porque eu vou pôr quilowatt, não vou colocar watt. Ó. Tá 7,5. Não está 7.500. Pegou 7,5. Então, está transformado em quilowatt. Isso dividido por hora. Então, se eu for escrever, que eu não vou escrever, vocês escrevem. Então, a grandeza é quilowatt-hora. Aí, depois vocês fazem essa aqui também. Aqui é para criar, para inventar uma situação. Então, 600 litros por 4 horas. Poderia ser um vazamento de água, né, de um cano que rebentou e está vazando água. Aqui, habitante por quilômetro quadrado. Poderia pegar uma cidade aí, né? Cidade, ver quanto pega e pesquisa na internet, por exemplo, pode pesquisar a cidade de Assis e o tanto de habitante que tem Assis. Aí vocês terminam essa atividade. Deixa eu dar uma pausa para apagar e a gente já continua. Ó, essa atividade 2 fala sobre a densidade demográfica, uma razão presente em nosso cotidiano. Então, a densidade demográfica ou densidade populacional é um índice muito útil para as políticas públicas, pois permite que sejam feitas comparações entre diferentes regiões do mundo. Serve para avaliar
a distribuição da população em um determinado espaço geográfico e é expressa em habitante por quilômetro quadrado. Então, habitante é uma grandeza por quilômetro quadrado. Então, você compara o tanto de habitante para cada quilômetro quadrado. A atividade 2.1 é assim, ó, sabendo que a área territorial da China é de aproximadamente 9.597.000 quilômetros quadrados e a população é estimada em 1.394.550.000 habitantes, isso em 2019, segundo essa fonte aqui, calcule a sua densidade demográfica. Bom, como que é isso? Para calcular a densidade, então tem que comparar o tanto de habitante, que é 1.394.550, e dividir por sua área territorial. O resultado dessa conta aqui é o que a gente vai obter, que vai ser a densidade, o tanto de habitante que tem em cada quilômetro quadrado. Feito isso, na atividade 2.2, vocês vão fazer a mesma coisa, só que aqui é para fazer a densidade do Brasil. Então, o Brasil tem uma população e tem também uma área territorial. Então, a partir dos dados, você vai comparar qual país que tem a densidade maior, o Brasil ou a China. Pessoal, atividade 3, público na medida certa. Então, em shows, festas, entre outros, é possível estimar o público presente, utilizando a ideia de densidade demográfica, só que em escala menor. As concentrações de pessoas podem ser estimadas em número de pessoas por metro quadrado. Veja que lá era em quilômetro quadrado, era a ocupação da terra. Agora é a ocupação da área urbana, né, dos espaços urbanos. Então, é metro quadrado, numa outra escala. Este cálculo possibilita ao poder público estimar a real necessidade de profissionais, quantos médicos que vai precisar, né, quantos policiais, quantos bombeiros, para atender uma determinada cidade. A infraestrutura, tanto de asfalto que vai pavimentar, dentre outras necessidades, para dar suporte ao evento. Atividade 3.1. Atividade 3.1 é assim, em uma sala de aula, em grupo, marque no chão com uma fita adesiva, e um quadrado de lado 1 metro. Determine a área do quadrado delimitado no chão e verifique quantos alunos cabem nesse espaço. Então, essa atividade eu teria que fazer com vocês aí, estando todo presente. Mas, vamos aqui fazer uma conjectura. Então, digamos que aqui 1 metro. Então, aqui tem 1 metro e aqui tem 1 metro. Eu peguei 30 centímetros aqui e reparti. Então, deu, pelas minhas contas aqui, 9 pessoas. Mais 9 pessoas. Será que está confortável aqui? Então, para ficar confortável, vamos pensar assim em 6 pessoas. Vou tirar um pouco, 30 centímetros, vai ficar muito exprimido. Então, pelos meus cálculos aqui, mas aí depois a gente pode estar fazendo na sala de aula, lá na quadra. Então, 1 metro quadrado cabe 6 pessoas. E num campo de futebol? Bom, no campo de futebol, aqui tem a medida do campo, ó, 110 metros por 74 metros. Eu não vou resolver, vocês resolvem aí, a atividade é para vocês fazerem. Então, a área do quadrado, a gente tem que lembrar uma coisa. A área do quadrado tem que multiplicar, né? Um lado vezes o comprimento. Então, pego esse comprimento e vezes a largura. Vai dar a área. Você sabendo a área, aí você já tem aqui cada metro quadrado vai 6 pessoas. Pode usar 6 pessoas aqui. Aí vocês vão ver quantas pessoas que cabem no estádio de futebol. 3.4. Em ambiente fechado, além de todas as normas que regem o tamanho das portas e os materiais de isolamento não inflamável, que pode ser utilizado, os bombeiros recomendam uma lotação máxima de 2,5 pessoas por metro quadrado. Um local que possui 280 metros quadrados comportaria um público de 1.120 pessoas?
essa questão é igual àquela lá. Vamos só pensar ela aqui, ó. Então, 1 metro quadrado, segundo o bombeiro, quando ele vai fazer uma vistoria dos estabelecimentos, ele exige que o tamanho, o tanto de pessoa que pode ocupar em cada metro quadrado é 2,5. Se tiver mais do que isso, né, ele não vai deixar aquele estabelecimento ser aberto. Então, se tem 280 metros quadrados, o lugar lá onde vai ter um evento, vai ter um show, então, dentro desse barracão aí, onde vai ser feito esse show, eu tenho que colocar um tanto de pessoa que o bombeiro autoriza. 280 metros quadrados. Cada metro quadrado é 2,5, então é fácil, né, pessoal? Vai pegar o 280, né, e vai fazer uma multiplicação. Aí você vê se vai poder pôr 1.120 ou não. Então, essa daqui também vocês vão fazer. Bom, aqui atividade 3.5, se você tiver condição de fazer, você faz. Se não, você deixa ela sem fazer. Mas uma dica pode ser feita assim, ó. Este é um ano memorável, pois você e a sua turma irão concluir o ensino fundamental, visando uma possível festa de formatura em sua escola. Identifique o maior local disponível. Então, no caso lá na escola, seria aquele anfiteatro lá, né? Ou poderia ser o refeitório também. Então, daí a gente podia planejar, vai convidar os pais, os amigos, né? Os primos, para ir na formatura. Quantas pessoas daria para caber lá? Uma dica, usa o quintal de algum amigo, né? E para onde vai ser feita essa festa, pega uma trena, mede, tira todas as medidas reais, e depois o bombeiro fala que tem que ter 2 pessoas, 5 por metro, tá bom? Aí vocês fazem essa atividade aí. Essa atividade, a atividade 4, é a proporcionalidade direta. Então, essa proporcionalidade direta é uma razão para existir. Então, aqui eu tenho uma figura original. Este martelo, ele é original. Ele tem um comprimento e tem uma altura. Então, a medida dele, né, que é aqui esse comprimento, então mede 1, 2, 3 e 4. Essa é a medida dele original. E a medida aqui da altura é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, se a gente vai fazer uma ampliação, veja que aqui, ó, ampliou na largura, né, aqui no seu C, aqui no comprimento, enquanto que na altura ficou achatado. Então, não é proporcional. Aqui ampliou no seu comprimento, mas na altura também ficou muito achatado. Também não é. Esse até que ampliou no comprimento, mas aqui continua a mesma medida que era, então também não é. A única que sobrou aqui, deve ser a certa, é a D. E aí a gente vamos fazer então, era 4. Aí ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ficou o dobro. E aqui ficou 1, tem que ser o dobro então também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então era 6, aumentou o dobro, era 4, aumentou o dobro. Então a resposta, o martelo que foi bem ampliado, é esse daí. Aqui, essa atividade 4.1, ela diz assim: analise as situações abaixo e indique em cada uma se há ou não proporcionalidade direta ou inversa e justifique a sua resposta. Alternativa A. Para aumentar a renda familiar, o senhor José abriu uma microempresa de marmitex e vende cada marmita por R$10. Marcos comprou 12 marmitas e pagou R$120. Então, 12 pagou 120. E Poliana comprou 5 marmitas e pagou R$50.
Deixa eu afinar aqui o lápis. Então, isso aqui a gente pode fazer assim, eu vou fazer A aqui. Então, vamos fazer assim, 12 marmita, eu digo que 12 está, né, vou fazer aqui uma setinha, 12 marmita está para R$120, 12 marmita. E 5 marmitas está para R$50. Então, se 12 custa 20, está falando que cada uma custa 10. Se 5 custa 150, está falando que cada uma custa 10. Mas o que faz a gente saber se é direta ou inversamente proporcional? Aqui, a quantidade de marmita diminuiu, de 12 para 5. E o valor, na mesma proporção, sem mudar o valor de cada marmita, ele também diminuiu. Então, se diminuiu a quantidade de marmita e também diminuiu o custo dessas marmitas, então, nesse caso, a gente tem uma propriedade que é diretamente proporcional. Vamos fazer agora a letra B. Numa proporção, na compra de 3 camisetas, pagava R$57. 5 camisetas pagava R$75. 3 camisetas saía por R$120. Então, ó, quando você comprou 3 camisetas, é importante você ver que 3, o preço de cada uma era 19. O preço por camiseta era 19. 57 dividido por 3. Quando você comprava 5, então 25. Quando você comprava 5 camisetas, 5, aí o preço diminuía para 15. 5 vezes 15 dá 75. Quando comprava 10 camisetas, 10, o preço ia para 12. Então, está acontecendo uma coisa aqui. Quando aumenta o tanto de camiseta que eu vou comprar, então aqui aumenta, aqui diminui. Então, nesse caso, é inversamente proporcional. Quem que é inversamente proporcional? Né? O preço por peça e a quantidade de peça. Aqui na última, uma caixa d'água tem 1000 litros e proporciona 10 banhos de 100 litros. Então, se a gente quiser tomar 10 banhos, eu tenho que usar só 100 litros de água para cada banho. Aí eu tenho bastante água para o banho, mas dá para tomar 10 banhos só. Se eu for tomar 20 banhos, eu quero fazer 20 banhos, então a quantidade de água por banho é 50 litros. 50 litros. Se você quiser tomar 50 banhos, então aí a quantidade de água por banho é 20 litros. 20 litros. Então, aqui, observa aqui, a quantidade, né, de banho aqui está aumentando de 10 para 20 para 50. Conforme aumenta aqui a quantidade de banho, o que acontece com a quantidade de água que você vai usar em cada banho? Então, está diminuindo. Então, aqui também é inversamente proporcional. Eu vou agora, finalizou, vou passar uma lista de exercícios sobre isso que a gente viu. Então, vocês vão ter que completar a apostila, como vocês já estão completando, e fazer a lista de exercícios e tem uma avaliação também para vocês fazerem.